Então, gente, voltando, vou tentar manter a espontaneidade da coisa e eu vou passar, na verdade, a uma outra questão. Enfim, eu vou botar dois textos para te conversar, né? O Vlassopoulos e a Nicole Laurent. Por quê? Porque a questão do anacronismo foi uma das primeiras que surgiu entre vocês, né? Se toda a história contemporânea é contemporânea, ou seja, se tudo em história é contemporâneo, temos que tomar cuidado para não sermos anacrônicos. Isso a gente escuta muito, né? Como historiadores, assim, como professores, a gente toma o maior cuidado com o anacronismo, a gente tem um tremendo medo do anacronismo. E esse é um tema que a Nicole Laurent vai discutir no artigo dela, o elogio do anacronismo. E nessa discussão, o que eu acho bem interessante é que em algum momento ela fala que ela sugere um anacronismo controlado, né? O que seria um anacronismo controlado? Eu acho que antes disso a gente teria que pensar onde é que está o anacronismo, né? Então eu acho que eu vou propor essa questão para vocês. Temos que ter o cuidado de não sermos anacrônicos, beleza? Mas onde está o anacronismo? O que é o anacronismo? Já pensaram nisso? A primeira resposta que vem à cabeça, o anacronismo é a gente estudar as sociedades em diferentes épocas, utilizando conceitos e formas de pensar que não são ou não pertencem àquela sociedade. Correto? Sim, mas não é o X do problema, né? Eu vou dar um exemplo. Quando o Finley estuda a economia antiga, e a gente vai trabalhar esse texto um dia, ele fala justamente do risco do anacronismo, né? E quando a gente usa conceitos da economia moderna para estudar a economia antiga, nós corremos o risco de sermos anacrônicos. Ou seja, por exemplo, falar de burguesia para polis ateniense, né? Entenderam? Esse é o conceito mais, a ideia mais difundida ou mais comum que a gente tem no anacronismo, né? Que é a gente usar nós mesmos para pensar os outros. Então a gente tem que pensar agora o seguinte: quando a gente fala que os dilemas contemporâneos movem, né, os interesses históricos, é isso que a gente quer dizer? A gente quer dizer que a forma como a gente pensa no mundo contemporâneo, ela vai guiar o modo como a gente analisa uma sociedade historicamente dada? É isso que a gente está querendo dizer? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa é você ter essa consciência de que os dilemas contemporâneos movem a história. Ou seja, tudo em história é história contemporânea. A outra coisa é você jogar essa questão para os métodos, né? Ou para a forma como você dialoga com as fontes, ou com a forma como você cria um corpus documental, né? Aí que está tanto, acho que a questão mais profunda, mas também como o maior perigo, né? O que o Vlassopoulos vai dizer sobre isso, né? Ele tem um momento na introdução em que ele vai falar das formas de silenciamento, né? Eu vou ter que parar o vídeo para procurar, porque eu vou ler essa parte para vocês, tá? Mas ele, assim, antes de parar o vídeo, eu vou dizer assim, muito grosso modo como é que é, né? Existem várias etapas de escolha, né? Eu acho que essa é a palavra que vocês devem guardar. Existem vários momentos de escolha no trabalho do historiador. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar vamos pegar um tema bem amplo, a cidadania ateniense. Vamos dizer que o meu interesse seja pela cidadania ateniense. Como é que eu posso trabalhar isso? Você abre um horizonte, um leque de quê? Um leque de materiais, de fontes, de bibliografia, enfim. Então eu vou pegar, para trabalhar a cidadania ateniense, os textos. Mas o que isso significa? Isso significa que se meu corpus documental são os textos, né, eu deixei uma outra parte de possíveis documentos ou possíveis fontes fora do meu campo de visibilidade. Então, se eu elejo os textos, eu tenho que saber também que tipo de fonte eu estou elegendo, né? Então, eu fiz uma primeira eleição, eu recortei de tudo que era possível dizer sobre um lugar e um tempo chamado Grécia Antiga, né? E falei que eu vou falar da cidadania, né?
Primeiro recorte. O segundo recorte, eu vou falar da cidadania com textos. Né? Terceiro recorte, eu vou descobrir nesses textos, por exemplo, que você tem um grupo de cidadãos que é considerado pleno, né? E tem um grupo de excluídos. Então isso vai direcionar a minha narrativa para uma narrativa de binária, cidadania versus exclusão. Entendem? E o que acontece com isso? Todo um leque de outros assuntos e temas possíveis vão ficar fora do meu campo de visibilidade. O importante é vocês entenderem isso não como um erro, porque qualquer texto, qualquer narrativa historiográfica parte de escolhas. Então, a gente vai recolocar a questão do anacronismo, né? Porque a questão do anacronismo não é um problema de postura, né? Não é um problema da história, mas é uma questão que deve se colocar no momento das escolhas. Qual é o nosso tipo de anacronismo?